Olá, buscador, como você está? Que alegria estar aqui em mais um espaço de Akasha Live com você. Esse encontro semanal que é um espaço de compartilhamento, de crescimento, de reencontro, né? De reencontro nosso, né? Eu com você e reencontro de você com você mesmo, né? Afinal de contas, a cada semana você vai aprendendo novas técnicas, novas práticas que vão te aproximando muito mais da sua espiritualidade, vão te ajudando a viver melhor. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, espero que você que me acompanha aqui esteja colocando em prática as ferramentas que eu deixo aqui semana após semana, né? Porque de fato, embora pareçam simples essas ferramentas, elas são ferramentas que funcionam. São ferramentas que eu já testei em mim, são ferramentas que os meus alunos praticam em suas vidas, né? Colocando a caixa em suas vidas, ou seja, são ferramentas que funcionam. Eu sei que muitas vezes a gente está acostumado, né, com grandes transformações, ou a gente busca grandes shows, né? Muito teatro a gente vê por aí para conseguir fazer alguma coisa. Mas não esqueçam na simplicidade e no essencial que reside o sucesso. Né? A gente pode fazer um teatro, um show aqui, mas se não tiver o básico, o essencial, bem determinado, bem definido, muito provavelmente não vai haver sucesso. Combinado? E hoje eu quero falar, bom, na semana passada a gente falou sobre traumas, né? Foi um tema que até gerou um pouco de discussão nas minhas redes. Algumas pessoas vieram porque não concordam, outras pessoas vieram falar que viam de outra maneira, outras pessoas concordaram e acharam muito interessante as ferramentas que ficaram. Então eu agradeço vocês que estão colaborando, que estão compartilhando, que estão vindo, né, consumir os conteúdos, porque eles são feitos com muito carinho para cada um de vocês. E hoje eu quero trazer, né, algo que também, né, é um tema que se fala nas redes, né? E também é outro tema que está, vamos dizer assim, envolvido numa aura de mistério, né? A gente vai falar hoje sobre a meditação, né? Se a sua mente de repente está meio bagunçada, se você está meio cansado ou cansada, né? Se os pensamentos não param, se você tem aquela sensação de que você não consegue desligar nunca. Talvez realmente você está precisando, né, das ferramentas que eu vou te passar hoje, das ferramentas para você começar a meditar. E eu entendo, né? Hoje a gente vive num mundo que a gente está rodeado, né, por ansiedade, por preocupação, aquele turbilhão de pensamentos, né? E isso é muito mais comum. Não pense que você é exceção por viver assim, porque é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu interajo com muitas pessoas. E é muito interessante porque realmente estava conversando esses dias com uma pessoa no meu direct que me mandou mensagem e ela falava, eu queria aprender a meditar, eu queria voltar a meditar, eu queria, né, me integrar melhor com a meditação, né? Mas acho muito difícil. Eu já meditei uma vez, essa pessoa me comentou, mas eu acho muito difícil voltar, né? Então hoje eu quero te mostrar o quanto a meditação pode ser simples, o quanto você pode levar a meditação para a sua vida de uma maneira totalmente descomplicada, de uma maneira totalmente acessível, né? Porque o meu propósito aqui é trazer ferramentas que sejam acessíveis, né? Não trazer aquele show, não trazer aquela loucura para que você fique mais ansioso ou mais ansiosa, achando que você precisa de muito mais coisas do que de fato você precisa. Então hoje eu vou te ensinar do zero, tá? De um jeito que qualquer pessoa consegue fazer. Aliás, me conta aqui nos comentários o que mais deixa a sua mente agitada no dia a dia. E aproveitando que a gente está falando de comentários, já aproveita para me seguir se você não segue, ativa o sininho, né, para receber sempre de primeira mão os conteúdos. E compartilha também esse conteúdo com um amigo, com uma amiga, né, que vai ajudar essa pessoa a começar a meditar, né? Começar a ter um pouquinho mais de presença, começar a viver melhor. Combinado? Por favor, faça isso, compartilhe, para mim é muito importante. Deixe seu like, obviamente, né? Deixe seu like para entender que esse conteúdo está fazendo diferença na sua vida, certo? Então eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai conversando um pouquinho sobre meditação, combinado? Bora lá. Bom, então primeiro de tudo, né, nós temos que entender, né, o que é a meditação. Né? O que é meditação? Porque a gente tem aqui
a gente tem aqui muitos conceitos sobre meditação que não é que estão equivocados, mas eles foram muito complexados, né? Foram muito complicados ou chegam pra gente de uma maneira muito complicada. Então a gente precisa entender que para meditar, a gente não precisa ser um monge tibetano, né? Você não precisa virar quase um Buda, você não precisa sentar de pernas cruzadas, porque isso também é uma das coisas que eu escuto muito. Ah, mas eu não consigo sentar na posição de lótus. Não tem problema, né? Você pode sentar da maneira que te seja muito mais confortável, você pode inclusive deitar, e muitas vezes dentro desse próprio processo da meditação, você pode entrar num estado de sono. Isso pode acontecer, isso vai acontecer e não tem problema nenhum, tá? Você não precisa, então, também outra coisa que as pessoas falam, né? Ah, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Não tem problema, você vai continuar pensando, seus pensamentos estão ali, né? Então, meditação, na verdade, meditação aqui é você criar, né? É criar um espaço, né, que seja tranquilo, que seja tranquilo, que seja calmo, né? Que seja confortável. Você tem que se sentir confortável ali, né? Para que você possa, na verdade, né, não deixar de pensar, para que você possa observar os seus pensamentos. Olha que interessante isso, né? Em vez de você ser o seu pensamento, você vira aquela pessoa que está assistindo os pensamentos passarem. Veja que interessante isso, né? Quando a gente medita, e aí eu acho que é a primeira quebra de tabu, que talvez você nunca tenha escutado, mas quando a gente medita, a gente não para de pensar. A única coisa que acontece é que a gente começa a observar os nossos pensamentos. Porque nós estamos tão integrados, né? Então, vivendo no automático, aqui também eu sempre falo, né? A questão de viver no automático. A gente está tão integrado, a gente está tão vivendo no automático que a gente passa a ser os pensamentos. E pensa aqui comigo, se isso já não aconteceu com você. Muitas vezes você está trabalhando e você está concentrado no trabalho. Aí de repente vem aquele pensamento para você, não sei, de uma conta que está atrasada, de repente, ou de uma situação, de uma decisão difícil que você precisa tomar e que não necessariamente tem relação ao trabalho. E você pensa nisso. E ao momento que você começa a pensar nisso, você começa a sentir calafrio, você começa a sentir um aperto na barriga, um nó na garganta, né? É como se você estivesse vivendo aquele pensamento, né? E isso acontece muito porque a gente está no automático. Então a gente, como que os pensamentos eles passam a fazer parte de quem somos. E é aí que a gente começa a desenvolver, por exemplo, a ansiedade, o medo, a taquicardia muitas vezes, taquicardia que gera isso tudo, né? Porque nós começamos a viver esse pensamento, né? E aqui o que a gente vai fazer, a meditação vai ajudar a gente a observar os pensamentos, né? E isso funciona. E por que funciona, né? Para ansiedade, para medo, para taquicardia? Porque quando você começa a observar os seus pensamentos, né? Ao invés de se desesperar com cada um deles que aparece, eles meio que vão perdendo força, né? Você passa é como se você tivesse, por exemplo, né? Vamos colocar um exemplo aqui de uma cena de cinema, né? Uma coisa seria, por exemplo, você tá vivendo aquela cena de terror, de medo, de ação lá dentro do filme, né? E outra coisa é você ser um telespectador, né? Que você está assistindo, né? Então, parte daquela emoção da cena, né? Ela perde força porque você não está vivendo ela. E aqui acontece mais ou menos com os seus pensamentos, né? É como se você saísse do olho do furacão, fosse para o lado de fora, observando tudo com mais calma. Quando você consegue olhar, né, como se fosse uma terceira pessoa para aquela situação, você consegue tomar, né, melhores decisões, você consegue ver tudo com calma, com paz, com tranquilidade. Tudo isso vai se traduzindo, né, numa melhor qualidade de vida. Porque pensa, por exemplo, né, se coloca no lugar
talvez de uma pessoa que está endividada. Essa pessoa talvez ela vai passar 24 horas por dia pensando e vivendo as dívidas dela, né? Mas e se ela consegue dar um passo para fora desse furacão e olhar? De repente ela vai começar a olhar, bom, eu vou me preocupar com as dívidas principais, vou me organizando para resolver as outras. Eu não vou conseguir resolver todas elas de uma vez só. Então eu vou fazer isso para eu conseguir, né, ter tranquilidade e conseguir fazer o que precisa ser feito. Você precisa tomar uma decisão difícil. Se você fica vivendo aquela decisão difícil e remoendo aquela decisão difícil, né, você muitas vezes não vai conseguir tomar aquela decisão difícil. Ao passo que se você olha de fora, você diz, bom, eu tenho alternativas aqui, né? Eu não tenho só aquele caminho reto que me impõe medo. Bom, eu tenho alternativas aqui. Eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer dessa outra forma. Então é muito importante que você possa fazer isso, né? Que você consiga se colocar numa terceira pessoa e olhar de fora, né, o seu pensamento. E aí, né, as pessoas me dizem, mas eu não consigo meditar. Para mim é muito difícil meditar, né? E eu vou te contar uma coisa. Na verdade, se você consegue respirar, você consegue meditar. Olha que coisa bacana. Ou seja, se você está respirando agora, nesse exato momento, você é capaz de meditar com certeza. É simples assim. Você não precisa se preocupar, né? Ah, mas eu não tenho um lugar para fazer isso. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas a minha casa é muito bagunçada, é muito turbulenta, tem sempre gente entrando e saindo. Na verdade, você não precisa de nada especial, né? Para meditar, você não precisa nada de especial. Você precisa de um cantinho ideal para você, né? Ah, mas eu não tenho um espaço, por exemplo, para sentar e meditar. Eu não consigo abrir esse espaço na minha casa. Eu tenho filhos, eu tenho marido, esposa, eu tenho mil coisas acontecendo. No banheiro. Você consegue ir no banheiro sozinho, sozinha? Você consegue? Se você conseguir ir no banheiro sozinho, que seja na sua casa, que seja na empresa, isso já funciona. Você não precisa ter um lugar especial. Você cria o lugar especial em qualquer lugar que você consiga ficar ali, né, com você mesmo por alguns instantes, né? Você vai se sentar, por exemplo, eu não tenho onde fazer. Vai no banheiro, baixa a tampa da privada, senta ali. E fica ali uns minutinhos respirando. Você não precisa entoar um mantra, você não precisa fazer um cântico, você não precisa nada. Você precisa apenas de um lugar confortável para respirar. Olha que interessante, né? Olha quantas coisas a gente está quebrando hoje, né? Que a gente tinha como certo para meditar, né? Porque toda vez a gente vê aquela pessoa assim, na posição de lótus, blá blá blá. E você não precisa de nada disso. Né? Senta num lugar confortável, no sofá, na cadeira, na privada, baixa a tampa da privada e senta. O importante é manter a coluna reta, mas também não ficar com aquela coluna dura. Não, é eu manter minha coluna reta numa posição confortável. E você não precisa de horas e horas meditando, né? Você precisa talvez de 5 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto. O importante é você fazer todos os dias um pouquinho. Que seja 1 minuto. Todos os dias você já vai começar a notar diferença na sua vida. Até porque, se você for começar a meditar, né, e querer fazer isso por longas horas, você vai desistir no segundo dia. Eu não sei se você já assistiu, mas tem o filme Comer, Rezar e Amar, né? E quando ela chega na Índia, então ela vai aprender, né, a meditar, né? Primeiro ela vai para Roma, que é a parte do comer, né? Depois ela vai para a Índia, que é a parte do rezar. E aí ela senta, né, no lugar, ela se coloca na posição para meditar e bababá, bababá, toda pronta lá para meditar. E ela senta para meditar, aí tem uma mosca, aí ela senta para meditar, tem não sei o que, aí tem o calor, aí tem não sei o que. E ela quer ficar horas ali,
né? E quando ela vê, quando ela se dá por conta, tipo, passou 1 minuto e ela já tá esgotada, ela não aguenta mais ficar ali. E é mais ou menos isso que acontece. Então não force, né? Não force 1 minutinho, 30 segundos. Eu sou uma pessoa muito inquieta. 30 segundos, comece com 30 segundos. 30 segundos já vai ser suficiente para que você possa começar a fazer esse exercício, tá? E por favor, pelo amor de Deus, coloque o celular no silencioso durante esse tempo. Porque esses minutinhos, segundos que sejam, eles são somente para você. Combinado? Então, já temos aqui, né? Já aprendemos como preparar o nosso ambiente para a nossa meditação, né? E agora eu vou passar para vocês duas técnicas muito simples para que vocês possam começar a meditar hoje mesmo, combinado? A primeira delas é o que eu chamo de respiração consciente. E essa é uma prática que eu utilizo. Eu vou dizer para vocês, eu acho que eu utilizo 100% da minha vida, eu utilizo a respiração consciente. Eu preciso tomar uma decisão difícil, respiração consciente. Eu começo a ficar ansioso ou nervoso com alguma coisa, respiração consciente. Eu perdi o sono de madrugada, respiração consciente. Eu não estou conseguindo dormir, respiração consciente. Eu estou muito irritado, afobado, agitado, enérgico, respiração consciente. Eu uso praticamente para tudo na minha vida a técnica da respiração consciente. E isso é uma forma, né? E por isso eu chamo de respiração consciente, que ele é como se fosse uma espécie de âncora, né? Ela me traz para o momento presente, ela me coloca aqui com vocês, né? Se vocês pudessem ver um pouquinho antes, no início do vídeo, né? Tem uma das coisas que eu faço é isso. Por quê? Porque é o momento em que eu me centro naquilo que eu preciso fazer, né? No momento de produzir esse vídeo para vocês, de me concentrar no que eu estou falando para vocês. Se eu preciso fazer uma apresentação no trabalho, eu vou lá, né, um pouquinho antes e para eu estar ancorado naquilo que eu vou falar. Para que eu seja direto, objetivo, muitas vezes, para que eu transmita a mensagem, para que a mensagem chegue de uma maneira clara para outras pessoas, né? E isso né, é um ponto chave para meditar, a respiração consciente. Até porque quando você estiver no processo de meditação, né, as primeiras vezes são mais turbulentas, né? E aí eu já até vou dizer, né, aqui para vocês, tenham paciência com esse processo, porque as primeiras vezes podem ser um pouquinho mais turbulentas, né? Por conta dos pensamentos que não param e a gente ainda não tem ou não domina a técnica de observar os pensamentos, né? Então você vai utilizar a respiração como uma âncora. Você começa respirando e você entra, né? Você embala a meditação. Aí de repente você vai ver que os pensamentos começam a entrar e você começa a viver os pensamentos. Aí o que você faz? Nesse momento, você ancora a respiração de novo, ou seja, você vai pôr a sua atenção na sua respiração de novo. E aí você começa a observar de novo os pensamentos. Quando os pensamentos começarem a interferir de novo nessa meditação, você faz a respiração consciente de novo, você ancora na respiração. Veja que interessante isso, né? Veja que interessante ter essa ferramenta, né, da respiração consciente. E não é nada demais, tá, queridos buscadores? Não é nada complicado, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou ensinar aqui para vocês, né? Você vai fazer a respiração mais simples que tem, tá? Nós temos várias respirações diferentes, né? Várias combinações de respiração e cada uma delas tem um propósito diferente, tá? Mas você está começando, então eu não posso ensinar uma respiração avançada. Você vai aprender a fazer a respiração 1 por 1. O que é a respiração 1 por 1? A respiração 1 por 1 é a respiração do inspira e expira.
Simples assim. Inspira em 1 e expira em 1. Opa! Isso é a respiração 1 por 1. E você vai fazer isso contando até 10. Se você quiser, você pode fechar os olhos. Se você quiser, você pode fixar o olhar num ponto fixo, né? Num ponto na parede, em algum lugar, né? Então você vai fazer isso, tá? E você vai fazer isso, por exemplo, quando você for meditar, você vai fazer isso por 10 vezes. Você vai repetir, né? Repetir por 10 vezes. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer 10 vezes esse exercício. E vai contando. 1, 2, até 10. E você vai começar a perceber que de repente todo aquele turbilhão de pensamentos que estava ali começa a se dissolver. Começa a você ter mais clareza de dizer, não, esse pensamento aqui eu não preciso dele. Esse aqui eu não preciso dele. Esse aqui não é relevante. Veja que interessante isso. Veja que bacana você ter essa ferramenta à sua disposição. Veja o quanto te ajuda isso no seu dia a dia, né? Poxa vida, me aconteceu um negócio no trabalho e eu tô super desesperado. Vai no banheiro, senta, baixa a tampa da privada, senta na privada, né? E fica ali. Faz 10 respirações. Você vai ver que o seu coração se acalma, você vai ver que a sua mente se tranquiliza. E aí você volta para sua mesa de trabalho e continua fazendo o que precisa ser feito. Agora com mais calma, agora com mais tranquilidade, agora com mais clareza. Veja que bacana isso, né? Você ter essa ferramenta à sua disposição. E você pode fazer isso de manhã, quando você acorda, à noite, antes de dormir, na pausa do trabalho, na pausa entre uma reunião e outra. Eu sei que a vida que nós temos hoje é uma vida que nos leva ao estresse, né? Nos leva ao cansaço, nos leva ao esgotamento. Então utilize essa técnica na sua vida. Você vai fazer isso 10 vezes, talvez vai tomar 30 segundos. E você já vai sentir que começa a acalmar. E aí, se você tiver tempo, você vai fazer a técnica número 2. A técnica número 2 é a observação dos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Você não vai mais viver os seus pensamentos. E essa técnica eu acho incrível, porque você observa os pensamentos, você já não se enrosca mais neles, né? E aqui eu vou usar um exemplo como de uma amiga minha, né? E que ela fala sobre meditação e eu gosto desse exemplo, né? Imagina que os seus pensamentos são como nuvens, né? Então tá lá o céu, né? De repente tá o céu azul, né? Você começou a meditar, você acalmou sua mente e o céu tá azul. Aí de repente vem uma nuvem, é um pensamento, né? Você não é essa nuvem, você é aquele céu azul. E a nuvem passa, mas você continua ali tranquilo, né? Então cada pensamento é como se fosse uma nuvem que vem para você. Então você olha para ele, você observa, deixa a nuvem passar. Você não se apega àquela nuvem. Então veja que bacana, né? Você já não é mais a nuvem. Você é o céu azul. E a nuvem está passando e você está observando essa nuvem passar. Quando você, né, percebe ou sente que talvez uma nuvem ficou ali, está querendo fazer uma tempestade, o que você vai fazer? Volta para a técnica número 1. Né? Volta para a técnica número 1, faz a respiração. Então aqui a gente entendeu que a observação dos pensamentos diz justamente que os pensamentos são nuvens. E nós somos o céu azul. Então a nuvem vem e passa, ela não fica, né? Você não vai mais lutar contra essa nuvem. Você vai deixar que essa nuvem cruze, passe naturalmente. Porque essa nuvem, ela já não é mais você. Essa nuvem não faz parte de você. Ela só está passando. Ela é passageira, né? Então,
Quando aconteceu, apareceu a nuvem. Se a nuvem não passou, se a nuvem está querendo ficar, vai lá e faz a respiração. A respiração 1 por 1. Volta aqui, ó. Volta aqui, você já tem essa ferramenta, você já tem esse conhecimento. Não luta contra o seu pensamento. Não fica bravo ou brava contigo mesmo. Só observa e solta. Olha que bacana, né? E aí tem algumas coisas que as pessoas vão me perguntando e sempre me perguntam, né? Por exemplo, a minha mente não para. Eu não consigo meditar porque a minha mente não para. Gente, isso é totalmente normal, tá? O objetivo aqui não é a gente parar de pensar, mas sim a gente observar esse pensamento sem se desesperar. Então aqui vamos retomar a meditação, né? Meditação. Observar o pensamento sem se desesperar. Isso é meditação. Eu não consigo me concentrar. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar na respiração. E eu vou dizer para vocês, a concentração é igual a um músculo de academia, né? Quanto mais você treina, mais forte fica. Ninguém nasce sabendo. Por isso é importante. Começa devagarinho. 30 segundos hoje, 1 minuto amanhã, 5 minutos depois de amanhã e por aí vai. Quando você vê, você já consegue ficar nesse estado de contemplação por 30 minutos, por 1 hora. Que você nem precisa ficar tanto tempo assim imerso nesse estado de concentração, né? Mas se você puder ficar, que bom, né? Tem pessoas que dizem, não sinto diferença nenhuma. Os benefícios, tá? Aqui eu vou colocar, Roma não foi construída em um dia. Os benefícios eles vão aparecer aos poucos. Benefícios aparecem aos poucos. Conforme você vai fazendo, conforme você vai praticando, conforme você vai desenvolvendo essa musculatura, você vai começar a sentir diferença. É uma semente que você está plantando. E você planta a semente hoje e amanhã ela já está dando frutos? É óbvio que não. Então tenha paciência. E o principal argumento, eu não tenho tempo. E aí vocês vão ver, já lá no início desse vídeo eu disse, né? Não precisa horas e horas e horas e horas. Você precisa talvez de 1 minuto, de 30 segundos, de 15 segundos. Uma respiração 1 por 1 vai resolver seu problema. Então sim, todos temos tempo para fazer. Não ter tempo, nesse caso, significa que você não tem vontade de melhorar. Significa que você não quer melhorar. Então você não pode vir me dizer, bem, eu não consigo meditar, eu não quero meditar. São coisas diferentes. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade pela decisão de não meditar. E assuma os benefícios ou não que você vai ter dessa decisão. Mas não diga eu não tenho tempo, porque nesse vídeo você viu que 1 minuto, 30 segundos já é suficiente para um processo de meditação de iniciantes. Então tempo não é desculpa mais. Combinado, buscador? Aqui não é um puxão de orelha, mas é só alertar você e mostrar, porque realmente são técnicas simples. Não vai tomar horas do seu dia e vai fazer uma diferença na vida de vocês. Pratiquem isso e depois vocês voltam para me contar. Vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês essas 2 práticas que são muito, muito simples. E agora vamos quero falar um pouquinho, né, sobre algumas dicas, né? Vamos dar algumas dicas aqui para vocês, tá? A primeira delas, qual é o melhor horário para eu meditar? Não tem melhor horário. Defina pela manhã, para acordar com disposição, para a noite, para se acalmar para dormir, durante o dia, para manter o foco. O melhor horário é você quem define.
Você pode usar, tem aplicativos de meditação, você pode usar YouTube, tem meditações guiadas também que te ajudam. Não pega as meditações mais longas de início, porque vai parecer muito tempo, você vai ficar exausto. Pega uma meditação de 1 minuto, se você for pegar uma meditação guiada. Pega uma meditação de 1 minuto. Ou coloca um cronômetro no celular, no silencioso, mas coloque o cronômetro. Né? Ou um alarme, mas deixe o celular no silencioso, que vai tocar só o alarme quando terminar. Aqui o importante é você praticar. E aquilo que a gente já falou, né? Você pode fazer micromeditações. Você não vai passar um dia inteiro meditando. Aqueles 30 segundinhos que eu falei para vocês. Vai no banheiro da empresa, fecha lá, senta na privada, 30 segundos, o pessoal vai achar que você está fazendo pipi ali rapidinho. Ninguém vai desconfiar que você está meditando. Na sua casa também não tem tempo, não tem lugar. Vai no banheiro, micromeditações, 30 segundos. Já são suficientes para você ancorar e para você voltar muito mais calmo. E agora, né, a regra de ouro, constância. Não adianta você ficar 15 dias sem meditar e de repente você querer sentar e fazer 1 hora de meditação para compensar aqueles 15 dias que você não fez. Não vai funcionar. Faça todos os dias 30 segundos, 1 minuto. É muito melhor do que você fazer a cada 15 dias, 20 dias, 1 hora de meditação. Porque você começa a perceber. Conforme você vai fazendo, conforme você vai colocando constância nesse exercício, você começa a perceber que é muito mais fácil você colocar isso no seu dia a dia. E quando você começa a colocar constância e, por exemplo, praticar as micromeditações, você começa a perceber que vai ficando muito mais fácil. E quando você vê, você está meditando no metrô, você está meditando no ônibus, você está meditando lavando louça, você está meditando enquanto você está digitando um e-mail no trabalho, porque você está fazendo de uma maneira constante. E quanto mais você faz, mais você fica ancorado no momento presente. Melhora a sua ansiedade, melhora seus medos, né? Diminui a sua ansiedade, diminui seus medos, diminui sua insônia, diminui aquela dor de estômago que não passa nunca. Porque você está reduzindo sintomas. Preste atenção nisso. Então veja, meu querido buscador, resumindo, né? Hoje você aprendeu 2 técnicas super simples, super práticas, né? Que é a respiração consciente e a observação dos pensamentos. Não é nada de outro mundo, vamos combinar. Né? Você entendeu que a meditação não precisa ser algo extraordinário. Precisa só ter um pouquinho de boa vontade de fazer. Né? Quebramos todo aquele tabu ao redor de meditações que provavelmente te impedia de começar, então você já pode começar. E eu te desafio você praticar 5 minutinhos por dia durante a semana. Depois você volta aqui e me conta como foi. E aproveitando que a gente está aqui, né, eu quero comentar com vocês que se você quer dar um passo a mais, ter mais clareza na sua vida, já deixando aqui em tom de spoiler, tá? Nos próximos dias, nas minhas redes sociais, então já aproveita e me segue em todas as redes sociais, tá? Eu vou lançar uma oferta de Black Friday para você ter um acompanhamento meu durante um ano inteiro com os registros akáshicos, tá? Você vai ter a possibilidade de ter leituras de registros akáshicos durante um ano inteiro, tá? Vai funcionar da seguinte forma. Eu não vou contar como vai funcionar. Você vai ter que ficar atento às minhas redes sociais para ver como vai funcionar, tá? Se você gostou desse vídeo, já aproveita, salva, compartilha com alguém que precisa ter um pouquinho mais de paz na vida. Me segue aqui também, porque sempre tem muito mais conteúdo sobre espiritualidade, sobre vida, sobre como viver melhor, com ferramentas práticas para o seu dia a dia. Sempre conteúdo novo por aqui. E lembra, você já tem tudo o que você precisa para encontrar a paz aí dentro de você mesmo. Basta talvez você ter alguém que te ajude a despertar isso. No mais, eu espero que essa mensagem chegue até você. Fiz esse vídeo com muito amor, com muito carinho. Espero que te ajude a começar a meditar para que você possa
estar presente cada vez mais na sua vida e tomar melhores decisões e viver melhor. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Caixa Live. Até lá!